Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Partiu Nuvem. E para a aula de hoje eu vou falar sobre o modelo de redes Hub/Spoke. Como você implementar nos seus virtuais network dentro do Azure esse modelo de Hub/Spoke. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos que o modelo Hub/Spoke não é um modelo único exclusivamente do Azure. Ele é uma melhor prática de utilização das suas redes virtuais, independente de qualquer cloud provider. Como a gente tem uma facilidade muito grande trabalhando em nuvem de criar esses modelos de rede, o Hub/Spoke é um modelo que consegue fazer com que a gente tenha uma segmentação de rede, consiga garantir camadas de segurança, consiga garantir uma conectividade única e exclusivamente daqueles serviços que a gente tem a necessidade. Então, bora para a gente começar a falar, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho no desenho como que funcionam os modelos de rede Hub/Spoke. Então aqui estou na tela do Microsoft Learning com a documentação com o modelo de topologia Hub/Spoke. Inclusive eu vou deixar essa documentação aqui na descrição do vídeo, caso você queira consultá-la. Mas vamos lá, vamos abrir esse modelo de rede Hub/Spoke para que a gente possa entender um pouquinho melhor como ele funciona. Vocês podem ver que nesse tracejado azul são as nossas Virtual Networks. Então a gente tem uma Virtual Network chamada Hub, e a gente tem aqui mais um Virtual Network chamado Production, outro Virtual Network também elencado como Production, não é o nome dele, mas a descrição. E aqui embaixo a gente tem dois Virtuais Network chamados Non-Production. O que isso quer dizer? Isso é um modelo de Hub/Spoke. Tá? Por que ele é um Hub/Spoke? O que ele se diferencia de um modelo de rede padrão? Cada vez que a gente cria uma virtual network, uma VNet dentro do Azure, essa VNet ela é isolada. Né? O que significa ser isolada? Que o tráfego, que a comunicação acontece dentro dela. Então vamos dizer que eu criei primeiro essa virtual network chamada Hub. Aqui dentro eu tenho basicamente três subnets. Uma subnet Azure Bastion, uma subnet para o Azure Firewall e uma subnet para o VPN Gateway. São três recursos que exigem subnets exclusivas para eles. Tá? Então, aqui eu teria três subnets. Poderia ser subnets para comunicação de máquinas. Nas outras virtuais network, eu tenho só uma subnet, esse tracejado aqui cinza. Mas o que acontece? Se eu tiver 5 subnets dentro de uma VNet, se eu tiver 8 subnets, 10 subnets, 15 subnets, o que vai acontecer? Por padrão, todo mundo que está dentro da mesma virtual network se comunica. Então, se aqui fossem máquinas, eles poderiam se comunicar dentro dessas subnets. O que eu não tenho uma comunicação por padrão é entre virtual networks. Então, a VNet chamada Hub não se comunicaria com essa VNet Production quando eu criar as duas VNets simplesmente. Aí ele tem esse isolamento, né? Isso acontece justamente por isso. Uma VNet ela é uma porção de rede que está completamente isolada. Quando eu preciso que haja comunicação entre as VNets, eu vou criar o que ele diz aqui, o que ele chama de Virtual Network Peering. O peering é como se eu plugasse essas duas VNets. E é um caminho de ida e volta. Ou seja, a minha VNet Hub comunica com a VNet Production, a VNet Production comunica com o Virtual Network Hub. Então é um caminho que ele vai nos dois sentidos. Por que a gente chama de Hub e como é que a gente chama de... Por que a gente chama de Spoke as outras estruturas? Notem que essas linhas pretas tracejadas, elas estão comunicando o Hub com essa primeira Virtual Network, Hub com essa segunda Virtual Network, Hub com essa terceira Virtual Network e Hub com essa última Virtual Network. Notem que não existe uma linha, uma comunicação entre esses quatro spokes. Né? Por que isso acontece? Porque esse é o modelo Hub/Spoke, ou seja, no Hub eu coloco aqueles serviços que são centralizados, que todo mundo tem a necessidade de acessar, ou boa parte dos meus recursos tem necessidade de acessar. E nos spokes eu vou conseguindo segmentar os serviços. Exemplo, eu tenho aqui VNets que são de produção e VNets que são de non-production, né? Ou seja, não é produção, poderia ser homologação, desenvolvimento. Né? Então eu não quero, por exemplo, que o meu ambiente não produção se comunique com o ambiente produção. Então, cada uma dessas VNets se comunica somente com o Hub. Exemplo, esses serviços eles precisam sair para a internet ou vão receber conexões externas.
eu preciso que eles passem pelo Azure Firewall. Então o Firewall está no Hub, onde todo mundo consegue acessar, porque a partir do Hub eu chego nesse serviço de Firewall e consigo consumir ele. Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui. Eu poderia ter um servidor de Active Directory Domain Service. Todo mundo tem que autenticar, todo mundo tem que resolver DNS, e aí eu poderia colocar esse servidor de Active Directory Domain Service no Hub, porque todas as outras redes se comunicariam através do Hub. Agora, eu vou mostrar aqui no Drywall para vocês a estrutura desenhada para ficar um pouco mais fácil. Então, aqui nesse desenho que eu fiz, VNet Hub, VNet Spoke 1 e Spoke 2. Então, vou pegar aqui uma máquina virtual. Vou usar, antes de eu colocar a máquina virtual, eu vou usar um outro exemplo. Eu vou colocar aqui como se fossem subnets. Eu gosto de colocar subnets aqui cinza. Então, coloquei aqui duas, vamos ver se eu consigo colocar 3 subnets. Internamente, dentro dessa estrutura, eu poderia trabalhar dessa forma. Uma máquina virtual aqui, uma máquina virtual dentro de cada subnet e eu não teria problemas. Tá? Então, uma máquina virtual aqui, uma máquina virtual dentro de cada subnet. O que acontece? Nas subnets, essas máquinas vão se comunicar. Então, significa que essas 3 máquinas se falam entre si? Sim, porque dentro da mesma VNet eu posso ter subnets se comunicando. Algumas pessoas podem perguntar, Rafa, qual que é o limite de subnets? O limite das subnets vai depender do address space da sua VNet. Ou seja, se essa minha VNet ela é uma rede 10.0.0.0/16, isso significa que eu poderia ter subnets desde o endereço 10.0.0.0 até o endereço 10.0.255.255. Ficou errado aqui, 255. Então eu poderia usar todo esse endereçamento. Então eu estou trabalhando com /16. /16 significa que eu estou usando 16 bits para a rede. O que é 16 bits? A gente tem 4 segmentações. Cada um desses 4 pedacinhos do endereço IP é formado por 8 bits. Quando eu digo que eu tenho um /16, significa que isso aqui determina sempre a minha rede e eu não altero. E aí eu vou criando as subnets com o que eu tenho aqui. Por isso que ele iria de 10.000 até 10.255.255, que é o máximo. Se eu fosse criar uma subnet, tá? Uma subnet aqui dentro, eu poderia trabalhar com /24. E aí eu poderia ter esse endereçamento aqui mesmo, /24. O que significa? 24, eu estou usando 3 octetos. 8 mais 8 mais 8. Então, 24 bits para determinar a rede. Mudaria esse número para uma subnet, por exemplo, de 0 até 254. E aí eu poderia ter aqui outras subnets seguindo, que seria... Lembra que os 2 primeiros octetos eu não altero, então poderia ir ficando assim. Tem que ser sempre /24 e /16? Não. A gente geralmente utiliza esses exemplos porque são exemplos mais factíveis de você conseguir entender. Então, esse tráfego aqui dentro, ele é roteado automaticamente pelo Azure. Agora, se eu quiser, por exemplo, ter... Vamos pegar aqui, vou colocar essa estrutura para cá e vou fazer uma estrutura igual para cá. Essas máquinas da VNet Hub e VNet Spoke 1 não se comunicam. Esses virtual networks não vão se comunicar. Eu preciso que comunique, porque é o Hub, não tem aquela distribuição? Ok, então eu posso criar o quê? Eu posso criar um peering. Tá? Vou dizer que eu vou criar aqui um peering. Esse é o peering que a gente está criando. Vou colocar o nome aqui de peering. Ok? E o peering, ele tem os 2 sentidos. Então, eu configuro tanto a VNet Hub falando com Spoke e Spoke falando com VNet Hub. Quando eu crio um peering, logicamente isso dentro do Azure é como se fosse uma virtual network única. Ele vai criar o roteamento automático. Rafa, eu tenho as redes completamente diferentes. Essa rede é 10 e aqui eu teria uma rede 172. Sem problema, você não faz nada. Criou o peering, automaticamente ele vai criar rotas. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, essas rotas. Como chegar neste endereço. Ele vai dizer, para você chegar lá naquele outro endereço que você não conhece, você usa o nosso peering. E aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Também teria um peering para esse lado. Então, isso faz com que o meu hub se comunique com os spokes e os spokes
não se falem entre si. Detalhe que eu sempre gosto de dar nas nossas aulas. Comecem o desenho de uma arquitetura. Vou migrar para o Azure, vou levar uns serviços para o Azure, vou começar a utilizar Azure. Comece por aqui, o desenho da infraestrutura. A gente chama de landing zone. E uma das partes essenciais do landing zone, além da segurança, é você definir sua arquitetura de rede. Porque a gente não consegue, de uma forma simples, migrar uma máquina virtual de uma VNet para outra. Para fazer isso, gera indisponibilidade. Não é simplesmente escolher a máquina que você quer conectar. Não. Você tem que migrar ela. Geralmente a gente vai fazer o quê? Eu vou deletar a máquina virtual, manter o disco, recrio uma máquina lá na outra VNet com aquele disco existente. E a máquina vai subir assim como ela estava. Mas gera indisponibilidade. Então desenhem, avaliem bem a estrutura de rede que vocês querem utilizar. Como eu falei, não que você não possa alterar, mas você vai ter um trabalho muito maior e pode gerar uma indisponibilidade no seu ambiente. E aí, a pergunta do milhão que muita gente faz. Rafa, e se, por exemplo, eu vou chamar essa máquina de VM-01 e eu vou chamar esta máquina aqui de VM-02. Rafa, e se eu precisar conectar a VM2 com a VM1? Elas têm serviços que precisam interagir e eu preciso fazer com que elas conectem. Eu poderia criar um peering entre essas VNets? Tecnicamente, você poderia, não há impeditivos. Mas aí a gente deixa de ter uma rede hub-spoke. A gente está descentralizando as conexões. Então não existiria mais um modelo de rede hub-spoke. Você tem uma rede completamente interligada. E geralmente isso não é o ideal, para que a gente possa segmentar a nossa rede. O que eu faria então, Rafa, se eu tivesse essa necessidade? Aí entram os NVAs, Network Virtual Appliance. São máquinas ou virtual appliances lá do marketplace do Azure que eles vão servir como um papel de roteamento. Eu coloco uma máquina aqui para fazer o papel de roteamento. Em exemplos, tá? Pode ser uma máquina Linux. Para você montar um laboratório pode ser um RAS, um RHAS, a role de RHAS do Windows, embora ele não seja suportado na documentação. O que significa ser suportado? Ele funciona, o RHAS, como um roteador aqui dentro, um NVA, mas se você tiver um problema e daqui a pouco tiver que abrir um chamado para a Microsoft, pode ser que a Microsoft diga para você que ele não é suportado. Então aqui eu teria que ter uma máquina fazendo a função de roteador, certo? A gente chama essas máquinas de NVAs, né? Os NVAs. E aí o que acontece? Eu precisaria, além disso, eu precisaria do que a gente chama aqui de route table. Eu preciso ter aqui 2 route tables. O que o route table ia fazer? É uma tabela de roteamento. Eu teria que criar uma tabela de roteamento dizendo para essa máquina. Tá? O que eu vou dizer? Quando você quiser chegar nessa rede aqui, eu vou colocar um endereçamento aqui só para a gente usar de exemplo, certo? 192.168.0.0 e aqui 172.16.0.0. São endereços de rede internos, não roteáveis. Então, o que acontece? Essa estrutura aqui, essas máquinas, geralmente elas recebem o roteamento natural default do Azure. Elas têm roteamento para onde elas conseguem comunicar. Por exemplo, nesse peering aqui, que está até sem a flechinha de volta, elas têm roteamento, elas sabem chegar aqui, porque elas sabem que para chegar nesse endereço aqui, endereço 10.00.16, elas usam o peering. Mas para chegar nesse endereço aqui, elas não sabem, elas não têm rota. E aí muita gente vai perguntar, Rafa, mas olha só, se a VNet, a Virtual Network 2, ela chega na Virtual Network Hub, Virtual Network Hub chega na VNet Spoke 1, ela não poderia fazer esse caminho? Não. Por quê? É mais ou menos como a gente fala de confiança. Não existe transitividade nos peerings de VNets. Tá? O que é a transitividade? Se o Hub tem caminho para Spoke 2 e tem caminho para Spoke 1, né, poderia dizer que a Spoke 1, através do Hub, que a Spoke 2, através do Hub, chegaria na Spoke 1. E vice-versa. Mas isso não existe. Não confundam com transitividade de gateway. Não existe essa transitividade de peering para VNets. O que acontece? Quando ela tentar procurar esse endereço aqui,
ela não sabe como chegar. Ela não sabe. Essa VNet Hub sabe. Mas eu não tenho como passar por aqui e dizer, usa esse peering e depois transporta pelo outro peering. Eu preciso o quê? Rotear. E aí eu vou ter um endereço desse roteador aqui no Hub, que o Hub conhece a rota para todo mundo. E aí eu crio uma tabela de roteamento aqui, onde eu vou dizer, para você chegar no endereço 192.168.0.0, você direciona o tráfego para um NVA, um Network Virtual Appliance, de IP XYZ. Então, quando eu procurar por esse endereço, eu vou dizer que ele vai redirecionar o tráfego para esse NVA. E o NVA está aqui dentro, como ele está aqui dentro, ele tem rota para todo mundo que tem peering com ele. Então ele consegue receber esse pacote e reencaminhar para cá. Aqui a mesma coisa, do outro lado. Eu teria que ter uma tabela de roteamento para o retorno. Lembrem que tem que ser sempre o caminho de ida e de volta. A tabela de roteamento, route table, você associa para as suas subnets dentro da mesma VNet. Então aqui o que eu colocaria? Olha, para você chegar lá no endereço 172.16.0.0, eu não sei, mas usa como gateway, né, encaminha o tráfego para esse NVA aqui. E aí ele vai transitar pelo peering, chegar no NVA, o NVA sabe a rota para chegar aqui, ele devolve. E aqui já tem a tabela de roteamento para fazer o caminho inverso. Então, no modelo de rede Hub Spoke, é dessa forma que a gente trabalha. Isso é uma obrigatoriedade para os seus ambientes? Não. Você pode criar uma VNet, né, um Virtual Network, e colocar todo mundo ali dentro, mas você não vai ter segmentação, você não vai ter uma estrutura de rede que consiga fazer com que você tenha segurança para o seu serviço. Que você diga exatamente quem vai acessar cada serviço e quem pode acessar, quem não pode, quem será bloqueado. Com isso eu consigo, por exemplo, se eu tenho um Active Directory aqui dentro, geralmente o que acontece? É difícil o ambiente que você tem um Active Directory de produção de homologação, porque a replicação dos objetos precisa ser no mesmo ambiente. Então, muitos ambientes de homologação, de desenvolvimento, de QA, conectam no mesmo Active Directory. Mas eu não quero que o meu servidor de produção conecte com o servidor de homologação. Tem que ser um modelo Hub-Spoke, porque daí tanto produção quanto homologação, quanto outros ambientes, chegam no Active Directory que vai estar na Virtual Network de Hub, mas eles não chegam nas máquinas de produção. Isso remove vários problemas. Eu tenho certeza que a grande maioria que já trabalha com on-premise já há muito tempo, em algum momento já deve ter tido algum problema, algo que ocasionou de algum usuário, de algum setor achar que está trabalhando em produção e está trabalhando em desenvolvimento ou está trabalhando em homologação. Vice-versa. Né? Por quê? Por erros de apontamento. Se a gente não tem uma rede dividida, esses erros de apontamento podem acontecer. Se a gente tivesse um modelo Hub-Spoke, isso não aconteceria. Ok? Então, bora para a gente montar agora um modelo de rede Hub-Spoke dentro do Azure e a gente testar isso aqui que a gente viu na teoria, funcionando na prática e testar essa questão da comunicação. Então, vamos lá. Eu vou criar um Resource Group aqui, um Resource Group novo. E dentro desse Resource Group, eu vou posicionar os endereços que a gente precisa aqui. Eu vou chamar de rg-live. Região, vou deixar ele em East-West, não vou alterar nada. Tag, vou colocar uma tag aqui. Ambiente, não, vou colocar uma tag de env, tá? De environment, né? De ambiente. E eu vou chamar aqui de live. Então eu sei que esses recursos aqui são do meu ambiente utilizado para criar as lives e os conteúdos aqui do YouTube. Criado o meu Resource Group, vou dar um refresh aqui para ele aparecer. Olha lá, RG Live. Agora eu vou criar 3 Virtual Networks. Notem que eu já tenho alguns Virtual Networks aqui que estão com esses nomes. Então vou colocar aqui, por exemplo, lá no meu Resource Group Live, VNet Hub. A região, vou criar todo mundo em East-West, vou avançar, IP address. Eu vou criar mais ou menos nos moldes que eu configurei aqui. Uma rede 10, uma rede 192, uma rede 172. Então, essa primeira já vem como default rede 10.00/16. Eu só vou trocar aqui o nome da subnet. Eu vou chamar sub-hub. E a rede eu vou deixar assim mesmo, 10.00/24. Ok? Vou avançar. Vou colocar aqui a minha tag, env live, pedir para ele fazer a validação. E aqui vamos pedir para ele criar essa estrutura.
Aguardar ele validar aqui e iniciar o deploy da minha estrutura de rede. Finalizou o deploy da nossa primeira rede e eu quero aproveitar para trazer uma curiosidade para vocês. Isso pode ser até questão de prova. Vocês viram que eu consegui criar duas VNets, dois Virtual Networks com o mesmo nome? Né? Tá aqui, ó. Eu criei dois Virtual Networks com o mesmo nome. VNet Hub, VNet Hub. A diferença está aqui. Eu posso criar, a não ser recursos que sejam únicos, como Storage Account, mas eu posso criar VNets, eu posso criar máquinas virtuais com o mesmo nome, desde que elas estejam em Resource Groups separados. E outro ponto importante, eu nunca vou conseguir criar um peering entre essas VNets. Inclusive, eu posso criar as VNets com o mesmo address space, com o mesmo endereçamento. Mesma coisa, só não vou conseguir fechar um peering entre VNets que tenham o mesmo address space, ok? Então vamos criar o próximo Virtual Network. Vou selecionar o Resource Group Live e aqui o nome VNet-Spoke01. Já tenho uma Virtual Network com esse nome, vou criar mais uma. E agora aqui eu vou mudar o endereçamento. Vou seguir esse de exemplo que eu criei. VNet Spoke 1, 192.168.0.0. Então vamos lá, 192.168.0.0. E aqui nas subnets eu vou chamar de sub-spoke01. E aqui eu tenho que mudar o endereço de start, 192.168.0.0 e aqui /24. Ok, save, next. Colocar minha tag aqui de env, live. E agora vou pedir para que ele faça a criação da nossa segunda estrutura de Virtual Network. Então vamos aguardar ele concluir o deploy dessa segunda Virtual Network. Finalizou o deploy do nosso segundo Virtual Network e agora a gente vai criar o terceiro e último Virtual Network. Resource Group RG Live, VNet-Spoke02, a região mantém a mesma. Aqui na parte de Security não alteramos nada. E aqui eu vou mudar o endereçamento 172.16.0.0. Se alguém se perguntar por que o Rafa está usando 172, de onde o Rafa tirou 172, são endereços internos, certo, pessoal? Utilizados nas RFCs para que a gente possa utilizar internamente nos ambientes, não são roteáveis, não são conhecidos externamente. Sub-spoke02. E aqui vou alterar o endereçamento da subnet. Estou colocando a primeira rede de todas. Tá? Poderia colocar 172.16.1, 172.16.2. Eu estou usando o 0, que é o primeiro de todos. Avançando aqui em Next. Colocar a minha tag de env, live. E agora aqui ele vai validar e a gente vai pedir para ele criar esse terceiro Virtual Network. Então vou aguardar ele finalizar a criação do terceiro Virtual Network e a gente vai fazer o deploy de VMs para a gente testar a conectividade. Finalizamos o deploy das nossas 3 Virtual Networks. A gente pode até dar uma olhada como está essa estrutura aqui no Resource Group, RG Live, e aqui a gente pode validar o Resource Visualizer. Então a gente tem estrutura de 3 Virtual Networks exclusivas, cada uma com uma subnet. Vamos criar então as máquinas. Vou selecionar aqui Virtual Machine, criar uma nova Virtual Machine, seleciono o meu Resource Group Live e eu vou chamar de VM-Hub01 para ficar bem identificado. Vou utilizá-la sem infraestrutura de alta disponibilidade com modelo standard porque é somente para a gente testar a conectividade entre essas redes. E aqui eu vou selecionar um Windows Server 2022 Azure Edition. Vou utilizar o modelo Standard B2S. Usuário, administrador local, admin.rafael e a minha senha. Ok, avançamos. Eu vou deixar o disco como Premium Standard para ele ficar um pouco mais rápido. Vocês não precisam em laboratório usar esse disco, pode ser um modelo mais barato. Agora aqui importante, network, a gente escolher a estrutura que a gente precisa. Tá? Eu quero que vocês utilizem nesse cenário exatamente a mesma que eu escolhi aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de mostrar.
O Virtual Network tem que estar na VNet Hub. A Subnet Hub, o Public IP, deixar ali criar um IP público para conectarmos na máquina. E como a gente não colocou um Network Security Group na nossa subnet, então ele tem que estar aqui. Se você quer ver um pouquinho mais sobre como funciona o Network Security Group, eu vou deixar um card aqui para que você possa acessar a aula de Network Security Group. Ok? Então é isso. Cuidem para colocar no lugar correto, porque todas as VNets estão na mesma região. Ele pode trazer qualquer uma das VNets para vocês. Mas aqui é exatamente isso que a gente precisa. E agora eu vou avançar, não vou configurar nada nessa VM. A única coisa que eu vou colocar vai ser a tag, só para a gente classificar aqui o ambiente que eu utilizei para montar essa live. Para diferenciar um pouco, eu vou criar duas VMs Windows e uma VM Linux, então a gente pode diferenciar um pouquinho aí o acesso de sistemas operacionais diferentes. Então, lá na VM da rede Spoke 02, eu vou criar uma virtual machine com Linux. Vou aguardar que ele conclua o deploy para a gente configurar a nossa segunda VM. Finalizou o deploy da nossa primeira virtual machine. A gente vai fazer o mesmo processo exatamente. A única diferença é que eu vou trocar o virtual network dela. Então vou selecionar o RG Live, VM-Spoke 01. Vou tirar as opções aqui de alta disponibilidade, porque para esse exercício não tem relação nenhuma. Usuário administrador local. Ok. Avançamos aqui. Vou deixar o disco como Premium SSD. E agora aqui você tem que mudar. Então essa é a Virtual Machine Spoke 01. Eu vou mudar o network dela para Spoke 01, Subnet Spoke 01, IP público e um NSG atrelado a ela. E aqui eu estou colocando, já estou deixando liberada essa regrinha, que é para que a gente possa já acessar a máquina via porta 3389, que é a porta de gerenciamento remoto do Windows Server. Então já estou deixando isso liberado. E agora eu só avanço, vou só ajustar a tag aqui que eu estou colocando de env live e vou pedir para que ele crie a segunda máquina. E agora a gente vai aguardar ela finalizar e eu vou criar a terceira máquina. A terceira máquina eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vou criar um Virtual Machine Linux. Finalizamos o deploy da nossa segunda máquina virtual e agora a gente vai para a última. Eu vou criar uma máquina Linux. Então venho aqui o mesmo processo, Azure Virtual Machine, Resource Group Live, VM-Spoke 02. Não vou usar a infraestrutura de alta disponibilidade e o Secure Type como standard. E aqui em Windows Server eu vou mudar para Ubuntu 22.04. Agora aqui, eu vou trabalhar com a máquina tamanho B2S também. A diferença é que eu posso usar uma chave pública, um SSH Public Key. Para quem não está acostumado, ele vai gerar uma chave pública para você, vai gerar uma chave, você vai salvar essa chave e quando você for conectar, você não precisa passar senha. Você vai só apontar para onde está essa chave dentro do seu notebook, da sua máquina, onde vai hospedar essa conexão, a partir de onde você vai fazer a conexão. Para que a gente tenha mais velocidade, fique mais rápido, eu vou usar o password padrão. Só que aqui a gente não pode usar o ponto. Por exemplo, eu não poderia usar o meu usuário admin.rafael. Então, aqui no Linux, eu vou usar somente Rafael. E a senha, minha senha padrão. Ok. Porta 22, que é a porta default de conexão remota do Linux. Vou deixar o disco o disco Premium SSD. E agora aqui a gente tem que alterar a estrutura de rede. VNet Spoke 2 vai pegar a Subnet Spoke 2, IP público, e aqui vai pegar também o Network Security Group, e aqui embaixo ele vai estar liberando a porta 22, que é a porta de conexão remota default do Linux. Então a gente avança, só vou trocar a tag aqui, vou adicionar essa tag env, e a gente conecta, ajusta aqui para live, e agora eu vou aguardar que ele finalize a criação da terceira máquina. E aí a gente vai testar a conectividade entre essas máquinas para que a gente possa ver o nosso modelo de rede Hub-Spoke funcionando. Finalizando o deploy da nossa terceira virtual machine, agora eu venho aqui no Resource Group, vou selecionar o meu Resource Group Live e vou em Resource Visualizer. E aqui a gente tem a estrutura que a gente está montando. Eu
dar um zoom aqui. Exemplo, temos aqui a nossa VNet Hub. Essa VNet Hub está conectada aqui em uma das placas de rede. E aqui eu tenho a conexão da minha VM Hub 1. Notem que ele ficou um pouco confuso porque ele colocou os 3 discos de máquina virtual para cá. Então a VNet Spoke 1 está conectada no disco dela, com essa placa de rede que está conectada na VNet Spoke 1. E a VM Spoke 2, o disco está lá do outro lado, não ficou a melhor montagem desse ambiente. Aqui a gente tem uma VM, a placa de rede da VM Spoke 2 conectada aqui na estrutura de rede. A gente mostra também o NSG, o Network Security Group, porque está linkado na placa de rede e que a placa de rede tem um IP público. Vocês podem ver que, nesse momento, as VNets não têm comunicação entre elas. E a gente vai acabar gerando isso para criar de verdade a nossa rede HubSpoke. Primeiramente, eu vou conectar em todas as 3 VMs. Tá? Então, vou selecionar aqui por Resource Group. Vou pegar aqui a VM Hub 01 e vou conectar nela. A conexão deve estar liberada, porque a gente pediu para que ele liberasse essa porta aqui no firewall. Ok. E aqui vou conectar na VM Hub 1. Está fechando a conexão. E aqui já está carregando a nossa VM. Enquanto ele está carregando a sessão, eu já vou pedir para conectar na VM Spoke 1, que também é VM aqui padrão Windows. A gente pode fazer o download do RDP e conectar exatamente da mesma forma. Então, meu mesmo usuário e senha que eu utilizei. Ok. Conectando agora na VM Spoke 1. Na VM Spoke 2, aí a gente tem que conectar nela via SSH. Se você está usando o Windows 10, o Windows 11, você pode utilizar aqui, por exemplo, o Terminal. Tá? Terminal como administrador. E aí a gente pode conectar com SSH a partir do Windows. Tá? Lembrando que o Windows, hoje em dia, ele já consegue trabalhar até como um server SSH. Eu posso receber conexões SSH no meu Windows, ok? Não é mais exclusivo do Linux. Então aqui eu vou selecionar a VM Spoke 2 e eu preciso do IP público dela. Como é Linux, eu não faço o download do RDP, então ele está me falando para fazer acesso via SSH. E aqui eu vou digitar SSH, o meu usuário, Rafael, arroba o IP dessa máquina. E vou clicar em Enter, ele vai perguntar se eu aceito a conexão. Sim, vai me pedir minha senha. Ok. Coloquei minha senha, se eu não errei, estou conectado, tá, pessoal? Então aqui, VM Spoke 2. Vou pegar cada uma dessas VMs e é algo que eu gosto de fazer quando a gente está fazendo laboratórios de conectividade. Na questão do Windows, eu prefiro desabilitar o firewall local das máquinas para que a gente garanta que a nossa conectividade não está sendo impactada pelo firewall. Então, se eu desabilitar o firewall, eu sei que nada vai estar bloqueando um teste de ping, por exemplo. Então, eu venho aqui, vou digitar firewall. Lembrando, eu não estou dizendo para vocês desabilitarem o firewall no ambiente de vocês, tá, pessoal? Não vão chegar na empresa lá e dizer, olha, eu vi a aula do Rafa lá no YouTube e ele disse para desabilitar o firewall do Windows. Não é isso. É só porque a gente está falando de conectividade e eu quero garantir que a nossa conectividade vai estar funcionando, que ela não seja bloqueada pelo firewall do Windows. Então, desabilitei o firewall na VM Hub 01 e agora eu vou desabilitar na VM Spoke 1. No Linux, a gente não precisa desabilitar que ele vai funcionar. Então aqui, firewall. E a gente só desabilita o firewall para garantir que a conectividade vai estar ok. Ok. Agora a gente pode testar a conectividade das nossas máquinas. Vamos pegar a máquina que está como a máquina de hub, que é a minha máquina hub 1, e eu vou tentar dar um ping para as outras VMs. Qual que é o IP das máquinas? Ideal é a gente ter o IP das máquinas aqui. O Azure, sempre numa estrutura de rede, ele vai consumir. Né? A gente já não utiliza o primeiro IP de uma rede porque ele é de rede. Por exemplo, a rede 192.168.0.0, esse IP final 00 não é entregue para a máquina porque ele está representando a rede. Os IPs com final 1, 2 e 3, 192.168.0.1, 0.2, 0.3, eles são utilizados pelo Azure. Então a minha VM
as VMs vão receber IP a partir do IP 4, então 192.168.0.4. Lá na minha rede que está a rede 172.16.0.4. Mas aqui você pode consultar o IP de cada uma delas para ter certeza. Tá? Você pode vir aqui na parte do overview de cada máquina e aqui embaixo você vai ter o endereçamento IP dela. Esse é o endereçamento IP da VM Spoke 1 e da VM Spoke 2 também. Rede 172, aqui. Então eu vou tentar conectar com esse primeiro IP, da VM Hub para a VM Spoke 1. Vamos tentar essa conexão. Vou abrir o PowerShell aqui. Ping, aquele endereço. Ele colocou uma lixeira aqui na minha cópia, um lixo na minha cópia, por isso que ele já executou o comando. Ping 172.16.0.4. Tentar fazer a conectividade, ele não vai funcionar, tá? Deu timeout e não respondeu. Agora eu vou tentar pingar a VM Spoke 2, ping 172.16.0.4. Vamos ver. Também não vai funcionar, tá? Por que ele não funciona? Porque, como eu falei para vocês, a gente fez exatamente esse desenho aqui, basicamente. Quando a gente não tem peering ainda, as VNets são isoladas, então elas não vão se comunicar entre elas, certo? A gente precisa de um peering. Antes de criar o peering, eu vou pegar, por exemplo, a VM Hub 1. Aqui na VM Hub 1, eu vou pegar aqui em Network, e aqui em Network eu vou pegar a placa de rede dela. Tá? Vou buscar aqui VM Hub 0176. Vou pegar a placa de rede dessa VM. Lá embaixo, eu tenho essa parte aqui, Effective Routes, que são as rotas que estão sendo aplicadas para a placa de rede dessa VM Hub 1. Dentro dessa estrutura, né, a gente vai ver que todas as rotas basicamente aqui são rotas de sistema, são System Routes ou Default Routes. Todas essas rotas default. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma rota dentro da minha própria VNet, porque é esse endereço. Por isso que todo mundo, com todos os endereços de subnets dentro da mesma VNet por padrão se comunicam, a não ser que você bloqueie o acesso via NSG. Isso aqui é uma rota de saída para a internet. E aqui eu tenho uma série de rotas, principalmente para os serviços do Azure. Notem que todas as regras são default, ok? Se eu pegar a VM Spoke 1, vou usar a Spoke 1 aqui como exemplo, ir na placa de rede dela, vocês vão ver que também lá em Effective Route eu tenho as regras muito parecidas. A diferença vai ser a regra de Virtual Network, que é a primeira, que ele vai usar o endereço do Virtual Network onde o Spoke 1 está hospedado, e não como o Hub está hospedado. Mas eu não tenho nenhuma regra para outra rede. A minha rede aqui do Spoke 1 é 192.168.0.16. Eu não tenho regra, por exemplo, para as outras redes, certo? Não tenho nada aqui configurado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o peering e a gente vai ver que ele automaticamente vai adicionar essas rotas. Então, vou em Virtual Network, eu preciso partir do Virtual Network. E lembrem que o peering ele tem dois sentidos, né? O sentido da sua origem para o destino, do destino para a origem. Porque uma comunicação ela precisa ir e voltar, ok? Então eu vou na VNet Hub, selecionar o meu hub certo aqui, do Resource Group Live, e aqui embaixo eu venho na opção Peerings. E agora eu vou adicionar o peering de Hub para Spoke 1. Esse peer link name é só o campo texto para você descrever qual o link. Então eu vou colocar Hub-Spoke 1. Estou dizendo que esse caminho que eu estou criando é de Hub para Spoke 1. Nessas opções eu não altero nada. A gente vai alterar isso aqui quando a gente tiver um gateway, quando a gente tiver um roteador no meio do caminho, aí a gente altera. Para simples comunicação entre virtual networks não se altera, apenas a primeira opção como ele vem. E agora eu vou dizer o caminho inverso. Como que é o nome do peering remoto? Então eu vou colocar o contrário. Spoke 01 para o Hub. Lembrando, isso é só a descrição. Você pode colocar o nome que você bem entender. Como eu estou aqui na VNet Hub, né, eu estou conectando da VNet Hub, eu tenho que dizer, beleza, com quem você quer fechar um peering? E aí eu vou selecionar, eu quero fechar um peering com a minha VNet Spoke 1. Espero que essa seja a minha Spoke 1 correta, tá? Porque eu estou com duas Spokes 1 aqui, tá? Então espero que seja aquela. Mesma coisa, aqui eu não altero absolutamente nada. E adiciono, vou dar um OK. Notem que ele já criou o peering Hub para Spoke 1 e com qual VNet ele está conectado? Com a VNet Spoke 1.
eu preciso fazer a mesma coisa para o Spoke 2. Então, vou lá. Hub-Spoke 02, o link name Spoke 02 para Hub. E aqui eu seleciono a Spoke 2 e adiciono. Rafa, não preciso ir na Spoke 1 e na Spoke 2? Não, porque a partir do Hub, que é quem conecta com todo mundo, eu crio a conexão e ela fica nos dois sentidos. Então aqui você pode dar um refresh e eles já estão conectados. Agora, eu vou fazer aquela mesma verificação da placa de rede das máquinas, certo? Para a gente ver como que vai ficar as rotas. Vou pegar, por exemplo, a VM Hub 1. Vou vir em Network Settings e aqui a gente vai olhar o Effective Routes dessa placa para a gente validar como que ele está. Vamos aguardar ele carregar aqui as rotas. Na primeira parte, vocês vão ver que ele está tudo igual. Mas lá embaixo, olha só, aqui, ó. Notem que ele já adicionou as duas rotas necessárias. Ou seja, eu estou na rede 10 e ele criou essas duas entradas. Aqui. Ou seja, olha só, agora para você chegar na rede 192.168.0016, conecta pelo peering. Para chegar na rede 172.16.00, conecta pelo peering. Rotas que não existiam. Se a gente voltar aqui, vou pegar pelo menos uma para mostrar para vocês. A VNet Spoke 2. VNet Spoke 2, vou na placa de rede dessa máquina, né? VNet não, Virtual Machine Spoke 2. E venho aqui em Effective Routes. Vamos ver as rotas que ele criou. Ele tem que criar só uma rota, porque ela só conecta pelo Hub. O Hub tem duas porque ele conecta com o Spoke 1 e com o Spoke 2. Cada um dos Spokes só vai ter uma rota. Tá? E está aqui a nossa rota. Tá? Essa primeira rota aqui, a configuração. Para você chegar na rede 10, você usa o peering. Ah, e para eu chegar na rede 192.168? Não tem conectividade com a rede 192.168. Vamos voltar nas nossas VMs. Então, vou lá na VM Hub 1. Vou só dar a flechinha para cima aqui duas vezes. Deixa eu pegar aqui. Ping no 172.16.04. Agora funcionou, foi certinho. E aqui ping 192.168.0.4. Ou seja, do Hub consegui pingar as duas máquinas de Spoke. Perfeito, depois do peering tudo funcionou. E agora eu vou na Spoke 1 e a partir da Spoke 1 eu vou tentar pingar a Virtual Machine Hub, deve funcionar, e vou tentar pingar a Spoke 2 que não deve funcionar. Então, ping 10.0.0.4. Funcionou. Agora eu vou tentar ir para outra rede. Só para a gente lembrar aqui. Eu estou nessa rede 192, eu vou tentar pingar a rede 172. Tá? Vou tentar esse caminho aqui, que não é o caminho que deve funcionar. Mas vamos lá. Ping 172.16.0.4. Não funcionou. Perfeito. Né? Então, aqui era o que a gente já identificou. Esse caminho aqui não faz, ele fez esse caminho aqui. Agora, a gente pode ir lá no nosso Linux. Então, o Linux, vou tentar pingar a rede de Hub 10.0.0.4. Funcionando, respondeu. Agora, eu vou tentar fazer o ping daqui para cá, que não deve funcionar. Ping 192.168.0.4. Olha lá, não funcionou, tá? Então, galera, isso é um modelo de rede Hub Spoke, certo? É dessa forma que a gente trabalha num modelo de rede Hub Spoke para que a gente possa ter uma estrutura muito bem dividida, muito bem segmentada. Vou voltar aqui no artigo da Microsoft. Notem que aqui é uma infraestrutura que já está crescendo. E isso vai facilitar que você gerencie todo o crescimento da sua estrutura de rede. Você vai ter autonomia para que você consiga segmentar tudo isso. Perguntas que podem surgir. Eu posso criar um peering entre virtual networks de regiões diferentes? Pode. Tá? Você consegue criar peering até entre virtual networks de diferentes subscriptions. Tá? Então, tudo isso é possível. Esse é o melhor formato. É obrigatório trabalhar com rede Hub Spoke? Não. Se você começar a trabalhar a partir de 3 virtual networks, eu já recomendo o modelo de rede Hub Spoke. Eu vou usar só um, eu vou usar só duas. Aí talvez não faça sentido, né? Mas a partir da terceira virtual network,
eu já recomendo começar a trabalhar no modelo de Hub Spoke. Para a próxima aula, se for de interesse da galera que está assistindo o vídeo, eu vou explicar como que funciona esse roteamento aqui. E eu vou montar a mesma estrutura que a gente tem aqui, e aí vou configurar esse roteamento para que a gente consiga fazer que algumas máquinas de Spoke para Spoke funcionem. Mas se você quiser que eu traga essa aula, comenta aqui no vídeo. Diz que você quer essa aula de Route Table com Network Virtual Appliance, para que eu possa mostrar para vocês essa configuração, porque isso é extremamente importante no ambiente de rede, no ambiente de produção. No ambiente de produção, nem sempre os peerings que a gente tem são os suficientes. Às vezes a gente tem que pegar alguma máquina que está dentro de uma estrutura e fazer com que ela chegue em outro spoke, mas a gente não pode criar o peering. Então a gente precisa do Network Virtual Appliance junto de um Route Table. Mas comenta aí se esse assunto faz sentido para você, se você quer que eu traga ele aqui de forma teórica e prática num próximo vídeo. Certo, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve para que cada vez mais a gente consiga divulgar esse conteúdo de Azure que a gente traz toda semana para toda a nossa comunidade técnica, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Coloca aqui nos comentários se você quer uma aula sobre Route Table com Network Virtual Appliance ou qualquer outro assunto que você queira ver aqui no canal. Comenta aqui, escreve, que eu prometo que eu vou olhar e procurar trazer esse conteúdo na teoria, na prática, no hands-on para todos vocês. A gente se vê na próxima semana. #Partiu Nuvem.